Olá pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à nova aula de História com o tema o Iluminismo, né? A gente vai estudar esse tema na aula de hoje, né? O Iluminismo foi um movimento de ideias, né, que surgiu ali na Europa, principalmente no século XVII para o século XVIII, né? O século das luzes, né, das ideias. Então a gente vai estudar esse movimento que influenciou o mundo. Pessoal, aqui vamos dar início à nossa aula. Coloquei alguns pontos que eu vou tratar aqui nessa aula com vocês, né? Primeiro a gente vai ver o contexto histórico onde surgiu o Iluminismo, a relação dessa classe social, a burguesia, né, e o Iluminismo. Os principais pensadores iluministas faziam parte da burguesia. As luzes da razão, né? O que o iluminismo defendia, o que o iluminismo combatia, os pensadores iluministas, os principais pensadores, os despotíssimos esclarecidos, que eram os reis, né? Naquela época, os monarcas que tinham algum esclarecimento, que já incluíram no seu governo algumas ideias iluministas, e vamos ver também essas ideias iluministas aqui no Brasil, né? O que é que ela influenciou. Ver o contexto histórico, pessoal. O contexto histórico surgiu, o iluminismo. O pensamento ocidental, antes tão marcado pelo misticismo religioso, conheceu a partir do século XVIII uma nova possibilidade de construção sustentada no racionalismo, né? No raciocínio, na razão. O mundo físico e seus fenômenos deixavam de ser justificada pela religião e passava a ser explicada pela razão. O iluminismo foi, acima de tudo, uma revolução cultural, uma mudança de paradigma, né? Porque propôs uma nova forma de entender a natureza e a sociedade e significou uma transformação profunda na forma de pensar, pois rompeu com a maneira como as pessoas pensavam antes, né? Então ele chama-se esse século aí, o século XVIII, o século das luzes, né? A burguesia, ao criticar o antigo regime, né, que é o regime anterior, a burguesia foi desenvolvendo sua própria ideologia, baseando-se nos seguintes argumentos. Quais os principais argumentos dessa classe social? O Estado só é verdadeiramente poderoso se for rico. 2. Para enriquecer, ele precisa expandir as atividades capitalistas. 3. Para expandir as atividades capitalistas, é preciso dar liberdade e poder à burguesia. As luzes da razão. O que eles pensavam? O ser humano torna-se produto do conhecimento. Então, eles têm a ideia de que o ser humano é um produto do seu próprio conhecimento. Esse pressuposto básico do iluminismo era a razão, né? E seu objetivo, qual era o objetivo? Encontrar a verdade. Para os iluministas, o conhecimento somente poderia ser considerado verdadeiro quando fosse evidente para a razão e para seu sentido, né? Quando tivesse ali a pesquisa, que fosse evidente. As luzes da razão, né? E aqui a gente vai ter a enciclopédia que iluminava, no caso aqui foi uma enciclopédia, uns livros que foram distribuídos, onde eles divulgavam aí seus pensamentos na época, né? Essa enciclopédia abordava todos os assuntos e aí servia de divulgação para as ideias filosóficas e políticas do iluminismo, né? Eles reuniam todos os pensamentos daqueles iluministas da época e formaram essa enciclopédia e divulgava à população da época. Ele dizia que esclarecer é educar. Os homens são produtos da educação e da sociedade em que vivem. O império da ciência. A ciência adquiriu o gigantesco poder de explicar o funcionamento do universo a partir do século XVIII. Eles tentam romper com o antigo regime. O que é que os iluministas, né, o iluminismo defendia? Vamos ver aqui os principais pontos, que é o que é para a gente dar a entender melhor o que é que eles defendiam. Defendia a igualdade jurídica, né? Todos somos iguais. Tolerância religiosa ou filosófica, você ser tolerante, o Estado ser laico, não ter uma religião, então você tolerar a religião do próximo, as ideias.
Defendeu que a liberdade pessoal e social, todos tinham direito à liberdade, o direito à propriedade privada, né, ser o dono, ter uma posse, ser minha, não ser do Estado. A defesa do contrato como mediador das relações sociais, né? Aqui algumas ideias que eles defendiam, os iluministas. Influenciou também a Revolução Francesa, onde ele tem aquela ideia de liberdade, igualdade e fraternidade. Então vem dessas ideias iluministas. E o que é que eles combatiam? O absolutismo monárquico, né? A autoridade do rei, quando o rei ali, o monarca, ele tinha o poder concentrado nas suas mãos, né? Todo o poder ele era do rei, do monarca. Sabemos que na Europa, nessa época, a maioria dos países, né, estava nesse regime absolutista. Então eles queriam acabar, né? Eles combatiam para que ele dizia que isso era perigoso, o poder do país está na mão só de uma pessoa. Eles combatiam também o mercantilismo, a intervenção do Estado na vida econômica. Ele dizia que a economia liberal, né, não deveria ter essa intervenção. A tese do direito divino dos reis, né, que os reis eles diziam que estavam no poder porque, como a igreja e o Estado na época eram unidas, eles diziam que o rei estava ali por causa que Deus, né, colocou ele ali no poder. Então as pessoas deviam aceitar o rei na época por causa que ele era um enviado de Deus ali para comandar aquele estado. A participação da igreja na vida pública, eles queriam essa separação da igreja e do Estado, né? Não queriam essa participação, eles combatiam. Vamos ver alguns pensadores iluministas, né, daquela época, não todos, os principais. O primeiro aqui é Montesquieu, que eu vou colocar para vocês, né? Ele tinha a teoria para a sociedade liberal. O que é que ele dizia? A teoria da separação dos três poderes, né, do Estado em legislativo, executivo e judiciário, né? É preciso que o poder limite o poder. Ele dizia que era ruim, na época, se o imperador, né, só ele que comandava. Né? Ele disse que precisava de um poder para limitar o poder dele. Então ele criou essa separação, né, dos três poderes que é utilizado em vários países atualmente, no caso aqui no Brasil, em três poderes, né, o legislativo, o executivo e o judiciário. O legislativo, né, que vai fazer as leis, né, no caso a Câmara de Deputados aqui no Brasil, o executivo vai executar, né, as leis, o executivo na figura do presidente, e o judiciário, o juiz, desembargadores, né, vão julgar as leis. Então ele que propôs essa separação aí dos poderes. Outro pensador, Voltaire, né, ele criticava a crítica à igreja e à liberdade de pensamento, né? Ele é um grande aí, cara que criticava, né, a você não ter essa liberdade de expressão. Então ele é favorável a você ter a sua liberdade de expressar o que você sentia, de expressar uma crítica. Então ele tem uma famosa frase que é bem conhecida, que ele diz: posso não concordar com nenhuma das palavras que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-las. Então ele concorda que todas as pessoas tinham, né, poderia o quê? Expressar sua opinião. Mesmo que ele não concordava, ele dava o direito dessa pessoa falar, expor, né? Voltaire chegou a ser perseguido por suas ideias, mas terminou admitido pela corte. Outro pensador, Rousseau, né? A teoria dele era a teoria do bom selvagem, do contrato social. Ele dizia, a principal teoria desse, ele dizia que o homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe. Vamos ver outro pensador, John Locke, que o Estado deveria ser organizado a partir de um consenso, né, do acordo entre os cidadãos, né? Ele envolveu-se nos confrontos políticos que levaram ali à instalação do parlamentarismo na Inglaterra. Então ele organizava a partir de que o governo ali devia ser, quem estivesse administrando ali o poder, devia ser um consenso entre os cidadãos. Se achar que o governo não estava bom, eles também tinham o direito de tirar. Pronto, chegamos aqui na parte do despotismos esclarecidos, que eram os governantes absolutistas na época, os reis de alguns países europeus, que adotaram certos princípios do iluminismo, né? Alguns, não todos, promovendo em seus estados uma série de reformas no campo social e econômico essas ideias. Aí esses governantes,
que adotaram essas ideias ficaram conhecidos como despotas esclarecidos, como reis. De um modo geral, a palavra desposta refere-se a ditador, mas no sentido de estudo, o monarca absolutista, um cara que era esclarecido, né, que tinha algum conhecimento e mostrava-se receptivos a certos princípios aí do iluminismo. As ideias iluministas que eu falei para vocês no início, elas foram difundidas, né, em várias partes do mundo, principalmente aqui na América, e também chegou aqui no Brasil. Os pressupostos das luzes, né, do conhecimento, da claridade, estiveram presentes em inúmeras revoluções, né, mudanças ocorridas a partir da segunda metade do século XVIII. Essas ideias varreram quase todo o mundo, levando as pessoas a se organizarem para derrubar a sociedade de privilégios que marcou o Estado moderno. Nas colônias americanas, o ideário iluminista estimulou as lutas de independência. Né? Aqui no Brasil, a gente vai ter ideias iluministas que chegaram nas Conjurações Mineiras, né? Foi na Mineira, em 789, e na Baiana, e foram fortemente influenciadas pelo iluminismo. Né? As ideias aqui, os ideais de independência, tanto da América, os ideais de independência aqui do Brasil também, tudo ideias, né, que eram trazidas aí pelos iluministas. Então, pessoal, nossa aula chegou ao fim, né? E até a próxima aula, tá bom?